8h54 de volta, hoje é 29 de setembro de 2025, tchau mês de setembro, bem-vindo mês de outubro, eita, olha pessoal, 43 horas foi o tempo que durou o 5º júri da chacina do Curió, terminou na quarta-feira, com a condenação dos 2 réus últimos julgados pelos crimes de homicídio qualificado, homicídio tentado, homicídio qualificado 11 vezes, homicídio tentado 3 vezes, além de tortura física 3 vezes, tortura psicológica. O Conselho de Sentença acatou denúncia do Ministério Público do Ceará, sentenciou Marcílio Costa de Andrade a 315 anos, 11 meses e 10 dias de prisão, e Luciano Breno Freitas Martiniano há 275 anos, 11 meses de reclusão. Após a leitura da sentença, foram expedidos os mandados de prisão e cumpridos em plenário. Os 2 também perderam o cargo público de policial militar. Tem recurso, não tem recurso, foi justo, não foi justo? Bom, os debates continuam. Estamos aqui com o doutor Sá, Francisco Sabino, que estava no julgamento, advogado criminalista, ao lado do doutor Messias Bezerra, também advogado criminalista, e eles vão falar um pouco aqui com a gente sobre esse julgamento. Foi o 5º e último daquele episódio, daquele dia terrível, já 10 anos atrás. Foi uma noite triste, em que morreram 11 pessoas, e outras ficaram baleadas, pessoas presas, enfim. Vamos lá. Doutor Sá, bom dia. Doutor Messias Bezerra, bom dia mais uma vez. Para a gente, nunca vai esclarecer, mas é para a gente tentar entender. Esse 5º julgamento, então, essas penas todas, 315 anos, uma pena, outra 275 anos, são cabíveis? Cumprem essas penas? Pois é. Bom dia a você, bom dia. Meu irmão. Bom dia a todos os ouvintes. Doutor Messias falando. Pois é, vamos... os que nos assistem pelo Instagram, muito obrigado pela audiência. Pois é, aqui não é um discurso de defesa derrotada, em absoluto. Mas o direito penal não pode se contentar, não pode se alimentar, não pode se nutrir com dúvidas, com talvez, com semelhanças, com assemelhados, com achismo. E infelizmente foi isso que aconteceu. Era visível no final do julgamento que a alegria, que o festejo era só dos Ministérios Públicos. As mãezinhas do Curió, a quem nós estendemos toda a nossa solidariedade, não se contentaram. Não foi aquela alegria de justiça, porque havia muita, e há ainda, muita interrogação, muita dúvida nos autos, nos volumosos autos do processo do Curió. E, portanto, o direito não pode aplicar uma sentença drástica como é 315 anos, prisão perpétua, posso dizer, quando há incertezas, quando há dúvidas, quando há questionamentos não respondidos. É isso que eu noto, infelizmente. O Ministério Público não se ateve aos autos, porque os autos não fornecem elementos para sustentar uma condenação, como o Ministério Público queria. Aí me parece um julgamento extra-autos, divorciado dos autos, com todo respeito. Doutor Sá, há recurso ainda não? Acabou. Sim, há recurso, né, com relação aos 2 policiais após a leitura das sentenças, né, a defesa tanto do soldado Marcílio quanto do soldado Luciano Breno, de momento, naquela hora ali, ao final da leitura, as defesas já apresentaram o recurso de apelação. Eu queria dizer, Jota, que complementando o que o doutor Messias disse, que este processo é, com certeza, o processo mais complexo do Poder Judiciário cearense. Eu, nos meus 15 anos de advocacia, o doutor Messias tem lá seus 30 anos, eu acredito que ele nunca esteve de frente de um processo tão complexo como esse. Investigações feitas de forma assodada, como eu sempre disse, para correr e dar uma satisfação à sociedade e principalmente às mães do Curió. O que se viu, Jota, na semana passada, entre os dias 22 a 25, né, o júri começou na segunda-feira e terminou na quinta-feira, o que se viu foi um Ministério Público que não atacou
com provas, né? O Ministério Público se ateve a falar sobre condutas pretéritas dos dois acusados, né? Porque um policial em 2010 ou 2011 participou da greve e aí já era envolvido com alguma coisa, que o policial fulano já respondia um fato anterior à chacina do Curió. E isso, Jota, no direito tem um nome. E não é aceito no direito brasileiro. É o chamado direito penal do autor. Para que os nossos ouvintes e quem nos acompanha pelo Instagram entendam, o direito penal do autor, Jota, é quando se atém-se mais à pessoa do acusado do que ao fato. Ou seja, o Ministério Público falou muito sobre processos que esses policiais respondiam anteriormente e hoje você ser policial e não responder um processo é só se você trabalhar servindo café na repartição. Porque se você estiver dentro de uma viatura, trabalhando ali arduamente, combatendo o crime, fatalmente você vai responder um processo, seja qual for. Então, assim, o Ministério Público utilizou processos outros contra o Luciano. Sem sentença ainda, né? Sem sentença, né? Para o quê? Para iniciar os debates demonizando os acusados. Usou processos anteriores que o Marcílio respondia sem trânsito em julgado para também demonizar os policiais. Evidentemente que aqui também a defesa não quer dizer que os policiais são santos, mas o julgamento ele deveria ser circunscrito, não é isso, doutor Vicente? Isso. Circunscrito aos fatos, chacina isso. do Curió. E aí, se no nosso entender, o que prevaleceu, na verdade, foi o direito penal do autor e não o direito penal do fato. E o direito penal do fato, o que é permitido no direito brasileiro, está no nosso Código de Processo Penal, no processo penal, é que o processo e todo o seu trâmite, ele tem que se ater aos fatos que estão em julgamento. Aos fatos que estão em julgamento. Aí pergunta-se, mas doutor Sabino, não pode falar da vida pregressa dos réus para fins de aplicação da pena? Os antecedentes poderiam ser utilizados se estivessem com trânsito em julgado. Porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do STJ, dos tribunais, diz que processos que não têm trânsito em julgado não podem ser utilizados como reincidência na aplicação da pena. Mas o que nós vimos foi um julgamento totalmente dissociado da prova dos autos. O Ministério Público, com a sua retórica afiada, conseguiu, né, mesmo diante da demonstração da defesa, que não existia provas, o Ministério Público conseguiu, com a sua retórica afiada, em cima de fatos anteriores à chacina, conseguir a condenação de pessoas a essa pena altíssima. Essa pena, ela é altíssima, mas ela é de acordo com os fatos ocorridos, não é, doutor Vicente? Perfeito. Mas deveria ser aplicado aos culpados, e não a policiais que, como eu disse, e o doutor Vicente já falou, não existe prova alguma contra eles. Bom, são 9h03, 9h03. Trânsito julgado, esse termo técnico que o doutor Sá utiliza, quando terminou o processo, né? Quando termina o processo, esgota toda a saiu a possibilidade condenação, de recurso, e ou aí não. esse processo que não cabe mais recurso nenhum, é um processo transitado em julgado. E aí sim, o juiz pode utilizar esse processo como um mecanismo de agravamento aumento de pena. Né? Num mecanismo de aumento de pena, na aplicação de pena no momento para chamado... mostrar que o sujeito era perverso, uma má conduta, né? Isso é feito, Jota, no momento que não foi um fato isolado, não foi um acaso. Não foi um acaso. Que ele era quanto mais, exatamente, né? Viciado em fazer aquilo. Isso se aplica na dosimetria da pena, não no julgamento do processo em si. Não no julgamento do processo. Muito bem. Essa é a questão posta, que esses que não são antecedentes, esses fatos anteriores à chacina, foram utilizados
contra os policiais. Foi a tônica do Ministério Público. Foi né? a tônica do Ministério Público. O Messias usou agora a palavra correta. Foi a tônica do Ministério Público demonstrar que os policiais já respondiam processos anteriores, mas em nenhum momento, e eu digo isso com toda a convicção, com toda a sinceridade que exige esse caso, de que o Ministério Público em nenhum momento, durante esse tipo de julgamento, demonstrou qualquer prova contra os 2 policiais. Bom, foram 34 PMs ao banco dos réus. Os 34, todos realmente estavam na cena do crime, todos têm a ver com o crime, essa é a pergunta que se faz. Claro que vocês não podem responder, porque vocês não defenderam todos, né? Mas vocês estavam lá no julgamento. A reclamação geral dos colegas de vocês, muitos dizem, aliás, esperava-se até que houvesse algo que modificasse o curso do processo por causa de delação premiada. Não houve delação premiada, não? Jota, o primeiro ponto, foram 30 policiais pronunciados. Foram 29, até a semana passada, 29 policiais foram a júri, né? Não vai a júri agora porque, como eu falei em outra oportunidade, ele tem um incidente de sanidade mental e isso, ele não foi a júri. Mas você, preste bem atenção, Jota, que desses 29 policiais que foram a julgamento, 21 foram absolvidos. Ou seja, muitos dos jurados que trabalharam neste processo, eles conseguiram captar o que a defesa falou, que não existe prova contra os policiais. Esses 30 policiais, em algum momento, algum policial teve lá, foi tentar lá fazer uma manifestação em relação à morte do Cepa, mas lá existiam 100 não, Messias, existiam 150 policiais. Pois é, mais de 100. Né? O fato do policial ter passado numa rua do Curió naquela noite, não quer dizer que ele tenha matado alguém. Afinal de contas, existe o crime de passar na rua de madrugada? Não existe. Não basta simplesmente dizer, porque o Luciano Breno passou na rua José Arthur de Carvalho de madrugada. E aí, você automaticamente dizer que esse policial cometeu esses bárbaros crimes, isso é um absurdo. Mas vocês não conseguem provar isso nem com a tecnologia, com GPS e tudo mais, doutor Messias? Nos nossos clientes, aquelas que confiaram em nós a defesa, nós juntamos o chamado LAT-LONG, que é um sistema de satélite onde diz onde é que a viatura estava naquele horário, qual foi o itinerário dela. E com isso nós conseguimos absorver todos os nossos clientes, mostrando que naquele horário em que o crime X aconteceu, o militar estava a 2 km, a 3 km, a 4 km. Qual foi o critério que a investigação e o Ministério Público usou para identificar os policiais que estiveram lá? Primeiro, se houve alguma infração de trânsito por algum deles. Na CE, né? Segundo critério foi se foi usada a ERB. A ERB é aquela antena que é acionada quando se usa o telefone. Teve um aí que disse, olha, eu não estava lá porque veja a ERB que foi movimentada, eu estava na Barra Ceará. Não, quem estava na Barra Ceará era o telefone dele. Ele não estava lá, não. Percebeu? Então tem toda essa questão toda de falha, muita falha na investigação. A defesa lá, infelizmente, não participa da investigação. Deveria, na minha opinião, participar. Mas não. Para fazer contestações até. Para mostrar, doutora, delegada, por que você não vai por aqui? Porque foram abandonadas várias linhas de investigação. Várias. Aquelas mais dificultadas, vamos abandonar aqui. Imagina aí um fio de lã em que o gato brincou com ela e tem várias pontas. Você não sabe qual é a ponta verdadeira do fio. E você só vai na que você está vendo? Só que você só está vai vendo. na que está mais fácil. Na Aquela verdade, ponta já se que está... parte de... Pronto, eu quero provar isso aqui. Aí abandona tudo que há periférico, né, e vai centralizar naquela sua opinião, naquela sua pretensão. Foi mais ou menos assim. E eu acho isso muito sério, porque não se brinca com a vida humana dessa forma. Não é assim que se resgata. Eu acho que a justiça sai, na minha opinião, ferida, sai reduzida, sai apequenada com essas condenações do caso Curió, com todo respeito.